Fala turma do 7º ano, hashtag sextou, uhul, chegamos na sexta-feira. Bem, vamos dar uma pausa aí na questão dos textos reguladores, né? Falamos muito e bastante, né? Falamos muito sobre o ECA e aí nós vamos falar um pouco agora sobre a questão gramatical dos sujeitos. Bem, deixei para vocês as pesquisas, então não temos o que corrigir, então já vamos direto ao assunto. Vamos lá? Vem comigo, vamos lá! Iniciando nossa aula. Vamos direto para a concordância verbal. Se liga aí. A concordância verbal trata das relações de número e pessoa estabelecidas entre o verbo e o sujeito. Ao fazer a concordância, consideramos o tipo de sujeito e a sua posição em relação ao verbo, ou seja, anteposto ou posposto, certo? Essa palavra está certa, tá, gente? Não é proposto, tá? É posposto. Vamos trabalhar hoje sobre o sujeito simples, básico, gente. Vamos lá. A regra geral de concordância determina que que o verbo sempre concorde com o núcleo de seu sujeito em número e pessoa. Se liga nessa regra, tá, gente? Por favor. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completou mais um ano. No caso lá, gente, observe lá, o núcleo do sujeito ali é estatuto. Então, observa lá o verbo que está lá em roxo, lá, completou. Ou seja, se eu trocar o estatuto, colocasse ele, se eu tirasse toda essa frase assim, o ECA completou mais um ano de vida, estaria correto, gente? Estaria. Então, no caso, ele vai concordar com o núcleo, certo? Então, se liga nisso daí. Ou seja, esse estatuto estaria o quê? Na terceira pessoa do singular. Tudo bem? Vamos lá. E o verbo também conjugado também da mesma forma, tá? Vamos lá. Em qualquer posição que se encontre o sujeito simples, antes do verbo ou depois dele, o verbo concorda com ele em número e pessoa. Observe aí. Foi criado o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Aí, foi instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. A mesma coisa, gente. Ele foi. Ou seja, se eu trocar ali você já vê ali em roxo, é o verbo, certo? E ali o núcleo, que é o cadastro. Tudo bem? Então, assim, sempre você tem que se ligar. O verbo vai sempre concordar com o núcleo. Se você tem dúvida em relação ao núcleo, gente, como eu já disse, o núcleo é a palavra importante, certo? Então, se você tirar a palavra cadastro, se você tirar a palavra semana, você vai ver que fica meio estranho, certo? A frase. Então, ele se torna o núcleo. Então, ou seja, concordou, se você tem dúvida em relação a ele, no caso, você só troca pelas pessoas do verbo, ou seja, lá pelos pronomes ali que são as pessoas gramaticais, certo? Você troca pelo ele, ou ela, tu, ou nós, ou vós. Você conseguiu modificar ali, permaneceu, o verbo continua ali, então você consegue colocar o verbo de forma correta. Então é isso, turma. Se você tiver essa dúvida, troque pela pessoa gramatical. Quais são as pessoas gramaticais? São 6. Eu, tu, ele, nós, vós e eles, ou elas, né, também. Então, você trocou, permaneceu o verbo, você consegue já ver que está de uma forma correta. Tudo bem, turma? Então, aí você faz... Vou ficar somente pelo sujeito simples, porque ele tem mais outros ali, tem mais outras regras a serem tratadas. E hoje eu vou ficar só com o sujeito simples, tá bom? E aí, nas próximas aulas, vamos destrinchando essas próximas regras aí. Tudo bem? Então, é isso, turma. Faça as atividades, começa na página 75, vai até a página 77. E aí, por favor, não esquece de colocar a data, tá? É muito importante para mim. Tá certo, turma? Então, bom final de semana. Vamos para a mensagem de hoje, que vem de Stephen Covey, um escritor estadunidense,
Porque ele diz assim: eu não sou produto de minhas circunstâncias, eu sou um produto de minhas decisões. Então, se liga nisso daí. Turma, bom final de semana para você. Um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja todo mundo se cuidando e aprendendo bastante. Hoje, aula de matemática relativa ao dia 25 de setembro e na aula de hoje nós vamos ver equações e inequações. Você pode acompanhar a aula a partir da página 21 do livro, então abre aí e acompanha. Primeiramente vamos reconhecer termos semelhantes. Aí nós temos a história do Celso, que viajou a Juazeiro do Norte e locou um automóvel. A expressão algébrica correspondente ao valor a pagar por dia em que Celso rodou vai ser essa daí, 77,90 mais 0,4 vezes x. Está lá no anúncio, olha aí na imagem do lado do seu livro. 77 é o que paga primeiro, 40 centavos por cada quilômetro rodado. Então fica o esquema ali, ó. 77,90 mais 0,4x, 0,40, né? Mas fica redundante, é a mesma coisa. Aí em marrom. Aí ele separa para um lado o 77,90 e mostra ali o coeficiente, que vale 77,90 e parte literal não tem. Na outra parte marrom tem o 0,40x. O 0,40 é o coeficiente de x e a parte literal é o x. Então, coeficiente é toda a parte numérica de um termo. Então, você tem aí essa... é uma expressão por enquanto, né? Nessa expressão, coeficientes nós temos o 77,90 e o 0,4. E parte literal, somente o x. Literal de letra mesmo, né? Parte que contenha letra. Como nós vimos na aula anterior, na álgebra nós usamos letras o tempo todo para se referir a termos que nós não conhecemos, provavelmente porque é uma incógnita ou porque seja uma variável. Incógnita é aquele x que a gente quer determinar, variável é aquele valor que ele pode assumir valores por vários motivos. Na última aula a gente viu que o Daniel ele recebia uma comissão por vendas. Quanto mais vendas, maior a comissão dele. Então, é uma variável o valor do salário dele. O salário dele não é fixo, é variável. Mas continuando, a expressão seguinte após aquela é um y mais 7 menos y sobre 3. Em roxo o y, em verde o 7, em vermelho o y sobre 3. E aí nós partimos em três partes. Na primeira parte, o coeficiente é 1, que é quem acompanha o y, a parte literal é o próprio y. Por que o 1? Porque quando não tem nada ali, a gente considera que tem um 1 ali do lado, tá? É como se fosse 1 vezes y. Se você vê um x, é 1 vezes x. Se não tem nada, não pode dizer que é zero. Porque se o zero estivesse lá multiplicando o y, o resultado já era zero. E não é o caso. Então, ali na parte em verde, o 7... e abaixo o coeficiente é o próprio 7. E a parte literal não tem. E por último, em vermelho, menos y sobre 3, que separando fica coeficiente 1 sobre 3 e parte literal y. Então, indo para o próximo slide, a gente vê, né, o reconhecimento de termos semelhantes. Aqui nesse caso, o y em roxo e o y terço, né, o y sobre 3 em vermelho, são semelhantes, porque contém a mesma parte literal. Vamos ler aqui item a item. Nessa expressão algébrica, termos que só apresentam a parte literal têm coeficiente igual a 1, pois como o y representa um número variável, podemos escrever y igual 1 vezes y. Já disse isso para vocês, o livro só está reafirmando. No caso em que a parte literal é o numerador de uma fração, o coeficiente desse termo é uma fração de numerador igual a 1. Assim, o termo menos y terço tem coeficiente menos 1 sobre 3.
E por último, há dois termos que têm a mesma parte literal, o y em roxo e o menos y terço. E ali a dicasinha, termos que têm a mesma parte literal são denominados termos semelhantes. Como eu já tinha dito para vocês e o livro aí reafirmando. Se achou complicado, fica tranquilo, vamos para a próxima parte que olhando na prática fica melhor. Aqui uma simplificação de expressões algébricas, é lá da página 22. Observe os polígonos apresentados a seguir e note que em cada um deles os lados são conhecidos, enquanto outros não são conhecidos, sendo representados por variáveis. Então tem primeiro um triângulo, né? De lados 5. Então o perímetro dele é 5 mais 5 mais 5, que dá 15. E o triângulo que tem perímetro de compostos por 3 lados x? Se não sabemos, apenas somamos. É x mais x mais x, que dá 3x. No dia que soubermos o valor de x, a gente sabe o tamanho desse perímetro. Se x for 2, o perímetro é 6. Se x for 10, o perímetro é 30. Não foi dito quanto vale x, deixa assim. Ali embaixo um retângulo. Ele tem lados 7 e 3. Então o perímetro dele vai ser 3 mais 7 mais 3 mais 7. Que dá 2 vezes 3 mais 2 vezes 7, que dá 20. É a soma de todos os lados dele. Já o do perímetro roxo não diz, tem x e y. Então é x mais y mais x mais y. O x eu posso somar com x, dá 2x. E o y eu posso somar com y, dá 2y. É isso que ele estava falando lá atrás, no assunto anterior, sobre ser semelhante. Significa que eu posso fazer operações entre eles, mas somente entre os semelhantes. Não posso somar x com y. Vamos ao próximo. Aqui uma simplificação de expressões algébricas da página 22. Perdão. Simplificar uma expressão algébrica é descrever outra expressão equivalente, porém mais simples ou reduzida. Isso é feito somando ou subtraindo termos semelhantes, ou seja, somente aqueles que têm a mesma parte literal. Para isso é preciso manter a parte literal e operar apenas os coeficientes de cada termo. É por isso que a gente vinha falando ali atrás sobre o que é parte literal, o que é coeficiente, né? Naqueles esqueminhas que vinham separando. Observa aí. 2A mais 2A mais 2A, a gente só repete o A e soma 2 mais 2 mais 2. O total é 6A. No seguinte, 3y² menos 5y² mais 6ax menos 3xa vai ser igual a parte do y² só repete e subtrai os coeficientes, 3 menos 5. A parte do xa e a x é a mesma coisa, né? Eles estão se multiplicando. Então, é igual a 3 vezes 6, que eu posso escrever 6 vezes 3. Não simplifica colocando ax e só subtrai a parte destacada em roxo, 6 menos 3. E o resultado é menos 2y² mais 3ax. Página 23. Valor numérico de uma expressão algébrica. Suponha que um táxi cobre R$6 na bandeirada, mais 4,5 por quilômetro rodado. O valor pago por corrida será 6 mais 4,5x. Se uma pessoa necessita se deslocar 4 km, o valor da corrida vai ser esse 6 básico mais o 4,50 vezes os quilômetros. Fica 6 mais 4,5 vezes 4, que é igual a 6 mais 18, que é igual a R$24. Então o valor numérico de uma expressão algébrica é o valor obtido pela expressão numérica correspondente após a substituição das variáveis por números. E o valor numérico de uma expressão algébrica agora de outra perspectiva. No slide seguinte a gente vê, considere a expressão algébrica x mais 5. Aí no primeiro ele diz, x vale 2, então o resultado é 7. Logo abaixo, considere a expressão 3a menos 2b. O valor numérico para a é menos 2 e para b é 3. Então, 3 que multiplica a, 3 vezes menos 2.
2 que multiplica B, 2 vezes 3. O 3 vezes menos 2 dá menos 6. O 2 vezes 3 dá menos 6. O resultado é menos 12. Aí é jogo de sinal, coisa que a gente já viu bastante, né? Multiplicação de sinais diferentes. Os dois ficam negativos por essa regra. E o menos 6 soma e conserva o sinal. Voltando lá em cima, o valor numérico de x para a expressão quando x é menos 1, fica x mais 5, ou seja, menos 1 mais 5, ou seja, subtrai esse sinal do maior, fica 4. E abaixo dele, de novo, o 3a menos 2b, né? Só que dessa vez o valor para a é 0 e o b menos 15. Então 3 vezes 0 menos 2 vezes 15. 3 vezes 0 dá 0, 2 vezes 15 dá 30, 0 menos 30 dá menos 30, né? Subtrai e sinal do maior. E agora vamos a exercícios, separei uns aqui. O exercício 2 da página 24, determine o valor algébrico da expressão para m igual a menos 2 e n igual a 4. Aí eu botei aqui a letra C, tem outros itens, os outros ficam para você. m ao quadrado menos n fica menos 2 ao quadrado menos 4 ao quadrado. Fica, aí o menos 2 ao quadrado dá 4. O 4 ao quadrado dá 16, como o menos está lá fora, mantém, fica 4 menos 16, que dá menos 12. E o exercício 6 da página 25, aplicando a propriedade da distributividade, simplifica as expressões algébricas a seguir. O enunciado é bem diferente, está bem maior, mas eu simplifiquei para você assim. Aplicando a propriedade da distributividade, a gente já viu isso em bimestres passados. Então ali para resolver, o menos 8 vai multiplicar tudo que está dentro desse parêntese aí, x menos 6. E o menos 3 vai multiplicar tudo que está dentro desse parêntese, que é menos 2 mais x. Então, fica dessa forma que você está vendo. Aí você vê ali que o menos 8 multiplicou o x, deu menos 8x. O menos 8 multiplicou menos 6, dá mais 48. Né? 6 vezes 8 é 48, os dois negativos ficam positivos. 3 vezes 2 dá 6, positivo. 3 vezes x dá x, fica menos 3. E aí quem é semelhante pode operar. No caso, menos 8x, o menos 3x é semelhante. O 48 mais 6 dá 54. E o menos 8 menos 3x dá menos 11. E a resposta é menos 11x mais 54. Essa é a forma final dessa expressão. E agora, peço que você vá lá nas páginas 23 até 25. Resolva os exercícios que são todos semelhantes a esses que a gente viu, semelhante o assunto que a gente vem vendo, e acho que você não vai ter dificuldade. 7º ano, agradeço sua participação e até a próxima aula. Olá, 7º ano, tudo bom com vocês? Vamos então a mais uma sexta-feira, nossa aula de História. Então hoje na nossa aula de História nós vamos fazer a correção do caderno de atividades, tá bom? Das páginas 32 a 35, o caderno de atividades de vocês. Lembrando que na nossa última aula de História nós fizemos aí a revisão do nosso conteúdo, né? Dos capítulos 6, 7, 8, 9 e 10. Então agora a gente vai fazer a correção da atividade. Vamos lá. Colonização portuguesa na América, capítulo 10, caderno de atividades. Na primeira questão, cite 2 dificuldades que existiram na relação entre os indígenas e os portugueses no início do século XVI. Então nós temos aí, né, a língua e as diferenças culturais foram dificuldades que existiram no contato entre os indígenas e também os portugueses. Na letra B, Pero Vaz de Caminha escreveu: um dos nossos deu-lhe pela pedra de um sombreiro velho, registrando uma prática bastante utilizada entre os povos indígenas antes da chegada dos europeus ao território. Que prática comercial era essa? De que forma os portugueses utilizaram as primeiras
décadas da permanência no território, né? Um dos nossos deu pela pedra de um sombreiro velho. É o que? O escambo, né? Relacionando as trocas comerciais, que era uma prática bastante utilizada entre os povos indígenas antes da chegada dos portugueses ao território. Os portugueses a utilizaram para explorar o pau-brasil, que era retirado pelos indígenas em troca aí de diversos objetos portugueses. Na questão 2, assinale os indícios que comprovam a influência da fé católica no processo da colonização do Brasil. Então nós temos aí o uso de elementos relacionados à fé para nomear os lugares encontrados pelos portugueses. Eles colocavam terra de Veracruz, Santa Maria, então são alguns nomes que eles relacionavam. Letra B, celebração de uma missa no território americano. E a letra C, presença de religiosos na esquadra portuguesa quando chegou ao Brasil. Os jesuítas vieram juntamente com eles. Na questão 3 é a letra E. Na questão 4, por que Portugal não deu início ao processo de colonização do Brasil logo após a chegada de seus navegadores à América? Ao chegarem às terras brasileiras, os portugueses buscavam encontrar o quê? Metais preciosos. Como isso não ocorreu, permaneceram no lucrativo comércio das especiarias do Oriente, tá ok? Então essa é a questão. Na questão 5 a letra D e questão 6 é a letra B. Seguindo aí a questão 7. Em 1532 chegou às terras brasileiras Martim Afonso de Souza, um nobre de grande confiança da coroa portuguesa. A respeito de suas ações, marque verdadeiro ou falso. Aí nós temos aí na letra A. Foi responsável por trazer as primeiras mudas da cana-de-açúcar para o Brasil? Verdadeiro. Fundou aí Vila de São Vicente em 1532, né? Para no caso a primeira vila do Brasil. Verdadeiro. Trouxe os primeiros escravizados africanos para a colônia? Falso. Encontrou jazidas de prata no interior do território? Também é falso. E a última, estabeleceu o primeiro engenho da cana-de-açúcar no Brasil. E aí na questão 8, na letra A, ele está pedindo para que vocês explicassem as razões, né, que levaram a coroa portuguesa a adotar esse modelo de ocupação e de exploração. Então esse sistema adotado era uma forma de Portugal garantir a sua exploração sem precisar depender de muitos recursos, tendo em vista a extensão do território. Na letra B, quais eram os direitos e os deveres aí dos donatários? Então os donatários eles tinham o direito de explorar as riquezas de sua própria capitania, criar os engenhos da cana-de-açúcar e também distribuir e vender o pau-brasil. Em contrapartida, eles deveriam pagar impostos ao rei sobre as riquezas exploradas a eles, ok? Na questão 9, era para vocês completarem com as palavras Capitania, São Vicente, Pernambuco e Governo Geral. Questão 10, a sequência correta é A, B e D, tá bom? E aí nós temos, né, a linha do tempo relacionando aí a essa passagem de colonização. 1500, chegada dos portugueses ao Brasil. 1516, expedição guarda-costas de Cristóvão de Acres. 1532, fundação da Vila de São Vicente. 1534, criação do sistema de capitanias hereditárias. 1548, implantação do governo geral. E 1549, fundação de Salvador, capital da colônia, tá ok? Então essa daí é a correção da nossa atividade. Muito obrigada, bom final de semana e um bom estudo para vocês.
Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que seja todo mundo bem, todo mundo se cuidando e aprendendo bastante aqui pela internet. Hoje, aula de empreendedorismo, aula relativa ao dia 25 de setembro, e nós vamos ver a história Buscando Soluções. É o encontro 11 das páginas 24 e 25 do livro. Então, abre aí, qualquer coisa, pausa o vídeo, leia a história e já acompanhe. Se já leu, vamos começar. Na história é visto que o pai de Vitória conversa com Ana, sua esposa. Eles deliberam a respeito de vender roupas infantis, porém eles não têm capital para fazer esse investimento. Existe a disponibilidade de empréstimos a juros baixos, mas é necessária uma análise melhor. Ana diz: não podemos esperar que os problemas se resolvam sozinhos. Olha que interessante. A importância da iniciativa para resolver seus próprios problemas. No momento seguinte, Vitória chega à cena. Ela está feliz com a novidade. Ela vai tocar no recital de fim de ano da escola e ela vai tocar uma peça de Bach. Sua mãe sugere que ela estude mais sobre o estilo desse autor por ser um pouco mais difícil que outros, né? Ela conclui indo conhecer melhor o estilo do compositor para fazer bonito na apresentação. Então, ela, igual seus pais, não espera os problemas se resolverem sozinhos. Fica essa lição para a gente na aula de hoje. Fica também a lição das páginas 62 até 64. Vai ser cobrada no futuro nas nossas atividades bimestrais. Sétimo ano, agradeço sua participação e até a próxima aula.